Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Emiliosi, eu sou diretor de marketing e vendas da SkinTech. Sejam todos bem-vindos. Hoje estarei ao lado de vocês nessa noite de lançamento e irei conduzir esse grande evento. É o primeiro evento de lançamento 100% digital do mundo para lançar uma tecnologia de estética médica. Eu espero que todos estejam bem e seguros. Estou muito contente de estar aqui essa noite com vocês. O momento que estamos vivendo é bem sensível e está afetando a vida de todo mundo. Mas, por outro lado, a gente não pode parar. Isso vai passar e a gente vai sair mais forte, cheios de ideias e planos para transformar os nossos negócios e continuar crescendo. O mundo está sendo obrigado a mudar e a quebrar padrões. E nós precisamos nos adaptar ao rompimento de paradigmas. Nada mais será igual. Nem o jeito que você se relaciona, se comunica ou o que você consome. Vivemos em uma nova era marcada pelas multiplicidades e agilidade. O que você busca? O que é importante para você? Está na hora de traçar suas metas e alcançar seus objetivos. Depois de tanto tempo recluso, nosso corpo precisa de cuidados. Conquistar a aparência desejada será nosso grande desafio. A dúvida agora é como retomar a rotina e alcançar resultados efetivos e imediatos. Potência, força, segurança, agilidade, eficácia. São os substantivos que definem o CM Slim. Com potência de 7 Tesla, é o mais robusto e eficiente do mercado. Sem consumíveis não gera desconforto ou risco ao paciente. É o mais rápido e oferece o melhor resultado. CM Slim veio para revolucionar o tratamento corporal, intensificar os treinos físicos e potencializar o desenvolvimento muscular. Com este cenário, a SkinTech, empresa pautada em ciência, inovação e tendência, possui experiência em tecnologia corporal e promove protocolos que buscam os melhores resultados. Entendemos as necessidades do mercado, por isso trouxemos uma solução que gera novas possibilidades para o seu negócio. Este é o momento de reconstrução e de evolução. E nós queremos fazer isso juntos com você. Seja bem-vindo ao primeiro evento de lançamento de tecnologia médica 100% digital do mundo. CM Slim, The Boy in High Definition. Para quem ainda não nos conhece, muito prazer, somos a SkinTech. A gente atua no mercado de saúde há 25 anos. Ao longo desses anos, baseado em ciência e inovação, a gente conseguiu lançar no Brasil várias tendências em tecnologia para estética. Sempre buscamos equipamentos seguros e que realmente podem fazer a diferença aí na sua clínica. Foi assim que a gente conheceu o CM Slim. Como vocês já sabem, além dos Estados Unidos e Israel, agora a Coreia vem se transformando num novo polo de altíssima tecnologia para o mercado da saúde. Nós fomos os primeiros a trazer para o Brasil uma empresa coreana de tratamento estético médico. E tivemos muito sucesso com isso. Muitos de vocês conhecem ou já usam o revolucionário Spectra, que transformou os tratamentos faciais aqui no Brasil. Nos últimos 20 anos, os tratamentos corporais estavam baseados em 3 pilares: celulite, gordura localizada e flacidez de pele. Essas técnicas como radiofrequência, o infravermelho, o ultrassom e a criolipólise, elas foram e são amplamente utilizadas e os resultados são cada vez melhores. A gente acredita que estamos diante de um novo ciclo dos tratamentos corporais. As pesquisas e as tendências mostram que os médicos e a indústria descobriram tratamentos com foco no músculo. E isso vai revolucionar os tratamentos corporais para pessoas jovens e da terceira idade. Antes desse lançamento, a gente acompanhou as indicações e a performance do CM Slim e de outros equipamentos de estímulo eletromagnético por todo o mundo. Além disso, já na fase aqui no Brasil de pesquisa, a gente conversou com médicos, dermatologistas, nutrólogos, educadores físicos e fisiologistas. O que a gente aprendeu com tudo isso? Os melhores resultados eles são conseguidos com múltiplas sessões, frequentes e regulares. Uma vez finalizado o primeiro ciclo de tratamento, a gente deve manter uma rotina, porém a frequência com intervalos maiores. Exatamente como a gente é aconselhado quando vai para uma academia sozinho ou acompanhado por um personal trainer. Por isso, a gente deve respeitar a ciência e a fisiologia do músculo, para fortalecer
a relação de confiança entre o médico e o paciente. Assim, o que sugerimos são sessões com valores acessíveis para motivar o paciente a incorporar o semi-slim na sua rotina. Não é novidade que os melhores resultados nos tratamentos corporais vêm do equilíbrio entre uma alimentação saudável, atividade física e descanso. Tudo isso aliado a equipamentos de alta performance. Por isso, já que o equipamento tem um papel importantíssimo em todo o processo, invista em tecnologias seguras e que podem ser personalizadas de acordo com o objetivo e o metabolismo de cada paciente. Preparamos um grande painel sobre o mercado corporal com foco nessa nova tendência. Eu quero desde já agradecer a todos os médicos que aceitaram o nosso convite para participar e enriquecer desse debate. Respeitando as orientações das autoridades de saúde, a gente optou por fazer este evento de forma virtual, não presencial, através dessa plataforma. E para que não haja perda da qualidade da transmissão, as apresentações iniciais foram gravadas antecipadamente. Nos próximos 50 minutos vamos fazer uma ampla análise do mercado corporal, conhecer as experiências e o real potencial deste novo equipamento no seu consultório. Durante as apresentações, vocês podem enviar perguntas que estão aqui no chat ao lado da tela. Ao final das apresentações, teremos os palestrantes convidados ao vivo para um painel de perguntas e respostas que podem incrementar ainda mais as informações sobre essa nova tecnologia. Quero desejar mais uma vez boas-vindas a todos os que estão nos acompanhando e espero que este conteúdo de hoje seja bastante enriquecedor. E agora, para dar início às apresentações, eu vou convidar o Dr. Otávio Macedo. Dr. Otávio, muito obrigado pelo carinho, é uma honra tê-lo aqui nesse lançamento. O senhor que foi precursor de várias tecnologias do Brasil, queremos ouvi-lo, por favor. Em cada período da história da humanidade prevalece um tipo de padrão de beleza. Atualmente os corpos magros são os que chamam atenção nas praias, nas propagandas, mas nem sempre foi assim. Houve momentos em que os corpos mais roliços e os seios extremamente avantajados eram a referência de beleza. Hoje existe uma exagerada valorização e pressão social pela busca do corpo perfeito. Porém, cada pessoa possui autonomia para decidir se quer enfrentar uma rotina na academia ou simplesmente ignorar as convenções sociais e ficar de bem com seu próprio corpo. A escolha de um tipo físico ideal está relacionada aos valores culturais, sociais e econômicos de uma sociedade em um determinado momento histórico. Na Grécia Antiga, por exemplo, o ideal de beleza estava associado à proporção perfeita e harmônica do corpo humano e os artistas representavam esse ideal de beleza em suas esculturas, figuras mitológicas e de atletas. Eugen Sandon, um russo, achou na musculação um negócio lucrativo, bolou alguns primeiros equipamentos e criou a primeira competição oficial de fisiculturismo em 1901 e lançou a primeira revista especializada no gênero, a Physical Culture. Entre a década de 40 e 50, o cinema de Hollywood começou a influenciar nas formas como as pessoas se vestiam e se cuidavam, ditando o padrão de beleza vigente. As mulheres deveriam ser sexy, voluptuosas, com quadris largos, seios fartos, acentuados pelos sutiãs com enchimentos. De 1970 até hoje, a cada década, o padrão de beleza foi passando por alterações leves, sendo que no todo ele mudou muito. Já tivemos época dos homens super bombados nos anos 80, mulheres com roupa de ginástica e supermodelos extremamente magros nos anos 90 e o século XXI ainda está se desenvolvendo, mas os corpos de academia estão sendo o padrão atual. No século XVIII, o médico e professor de anatomia Luigi Galvani descobriu que conseguia contrações dos músculos das coxas da rã através de um suporte feito com dois metais, que ficou conhecido como arco galvânico. Baseado nessas descobertas de Galvani, nos anos 80, o médico russo Yakov adotou estimulação muscular elétrica no programa do treino dos astronautas e depois dos atletas russos,
Heinrich Hertz descreveu as ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Das tecnologias mais antigas em relação ao corpo, eu encontrei que a iontoforese foi descrita em 1955. Ela era usada para tratamentos corporais faciais e até para hiperidrose. A partir de 97 começaram a chegar as grandes tecnologias do Brasil. Em 97 chegou o primeiro sistema de depilação. Em 97 também o primeiro aparelho para corpo de endermologia e que naquela época se usava ainda um macacão de nylon, se chamava Silk Light. A partir de 2003 ficou muito popular o uso da radiofrequência para os tratamentos corporais. Nós temos vários tipos de radiofrequência: bipolar, monopolar, tripolar, unipolar, multipolar, seletiva, ablativa e invasiva. Em 2020, a chegada do treinamento eletromagnético muscular de alta intensidade vem somar a todas as tecnologias que nós temos, pois nós aguardávamos alguma tecnologia que fosse capaz de trabalhar a musculatura, fazer a hipertrofia. Todos os tratamentos anteriores nós não tínhamos esta capacidade. Então a chegada desta tecnologia, a meu ver, é algo que vai sim ser um divisor de águas nos tratamentos corporais. Muito obrigado, Dr. Otávio. É realmente impressionante como as tecnologias corporais elas ganharam um espaço tão grande nos consultórios médicos, né? Então, para dar continuidade ao nosso evento de hoje, eu vou convidar a doutora Luciana Lourenço. Ela, junto com a doutora Solange e a doutora Shirley, levantaram a grande bandeira dos tratamentos corporais e lançaram o BOT, o maior congresso de tratamentos corporais do Brasil. E por isso, com toda certeza, a gente vai estar lá esse ano outra vez. Doutora Luciana, com você. Gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês, porque realmente vocês sabem, eu acredito e defendo o tratamento corporal. O corpo é a nova face e nós temos que tratar o corpo com o mesmo carinho e cientificismo que ele merece. Então, realmente é um prazer estar aqui hoje e hoje para falar de músculos, né? Para falar a importância do músculo no tratamento corporal. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Falando em conceito de beleza, no passado, a gordura era sinal de riqueza, era sinal de poder, era sinal de saúde. Mas hoje as coisas mudaram, né? Hoje, o corpo é visto como um corpo belo, um corpo que tem o quê? Desenho muscular, que tem pouca gordura e muita massa muscular. E também é sinônimo de saúde, já que hoje a gordura não significa saúde.
É lógico, você tem que levar em consideração a idade do paciente, a faixa etária em que ele se encontra, o tecido adiposo dele, tá certo? Para depois realmente você avaliar a massa muscular. Então você tem que considerar essa idade, é muito importante. Como trabalhar essa musculatura então? Então assim, você pode trabalhar a musculatura, por exemplo, de uma forma ativa. Então, fazendo os exercícios musculares, como você pode trabalhar também esse músculo de uma forma passiva. Então, há muito tempo atrás, essa forma passiva já se buscava. Através dos equipamentos, realmente o paciente gosta desse conforto, de melhorar o corpo sem ter trabalho. Então, quando você pensa em flacidez cutânea, você tem que pensar não só em flacidez de pele, mas flacidez de músculo. E é importante você lembrar que a pele hoje pode ser tratada e deve ser tratada. Agora, não adianta tratar só a pele. Para a estrutura corporal, hoje, a flacidez está intimamente ligada aos músculos. E ainda bem que hoje se pode tratar os músculos, aliás, se deve tratar os músculos, tá? Então, hoje, na literatura médica, quem trata melhor os músculos são as ondas eletromagnéticas, tá? Então, pensando na flacidez muscular, né? O que nós vamos fazer? Então, em relação à espessura muscular, à hipertrofia muscular, nas ondas eletromagnéticas você consegue, através dos estudos, um aumento de 13 a 18% na espessura do músculo, né? O estudo foi feito em espessura do músculo abdominal. Então, isso já é comprobatório na literatura médica, tá? E realmente isso acontece durante o exercício, por exemplo, você não consegue fazer esse tratamento, você não tem essa estimulação tão grande no exercício como você tem com as ondas eletromagnéticas. Agora vamos falar um pouquinho da musculatura core. Vocês sabem o que é musculatura core? O dermatologista provavelmente não sabe, porque eu fui aprender com os meus fisioterapeutas e depois lendo um pouquinho a respeito. A musculatura core é uma musculatura muito importante, é uma musculatura que define muito a postura do ser humano, né? Então é o centro de força do corpo. Essa musculatura, ela realmente mostra onde está o centro da gravidade do ser humano. Então é importante vocês entenderem essa musculatura. E esse centro de gravidade, esse core, essa musculatura core é formada por 29 músculos, tá certo? E é muito importante que esses músculos estejam firmes para o paciente ter uma postura adequada e até uma saúde melhor. E aqui só para vocês verem essa musculatura core. Aqui estão os principais músculos da musculatura core. Tá? Que são os músculos abdominais, os oblíquos, os glúteos e a parte inferior das costas, a musculatura lombar. Em relação à gordura, né? Em relação à gordura, esse tratamento muscular, ele mostrou na literatura, as ondas eletromagnéticas, elas conseguiram mostrar uma redução de 19% na camada da gordura subcutânea do abdômen em pacientes tratados. Então você tem uma diminuição da gordura quando você trata um músculo. E isso é importante também para a definição do contorno corporal. Então, além disso, que é interessante para você entender como que essa morte da gordura acontece, em treinos intervalados, que a gente chama, o organismo, ele continua um gasto calórico por até 24 horas após o treino. E isso favorece na destruição da gordura, tá? Então você realmente, o corpo continua queimando a gordura mesmo após o término do treino, tá? Isso é chamado como afterburn. Então você continua queimando a gordura após o treinamento muscular. Então talvez isso explicaria essa diminuição da gordura local. Então, se você consegue, através das ondas eletromagnéticas, diminuir a flacidez muscular e diminuir um pouco as células adiposas, você consegue fazer um tratamento também da celulite. Então, a celulite melhora também se você trata o músculo. Então, resumindo, as ondas eletromagnéticas melhoram a musculatura. O trabalho muscular pode diminuir o tecido gorduroso ao redor. O fortalecimento do músculo melhora o aspecto da celulite flácida. O trabalho muscular melhora a postura. A musculatura precisa, sim, de um trabalho contínuo. Hoje, o músculo é o foco.
Obrigada. Legal, doutora Suzana. Bom saber como essa tecnologia vai ajudar no tratamento do tecido gorduroso e que esse trabalho deve ser contínuo, né? Bom, o próximo convidado é especialista em alimentação e atividade física. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui essa noite. Médico, endocrinologista, nutrólogo e coordenador do curso de pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Bem-vindo, Dr. Guilherme. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, médico do esporte. Quero agradecer muito o convite da SkinTech para estar aqui falando sobre nutrologia. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a resposta metabólica após o treinamento. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O que você pensa quando seu paciente fala sobre massa muscular para você? O mais natural seria falar que você quer que ele aumente a massa muscular, e um segundo pensamento seria que o aumento da massa muscular vai ajudar a ter uma diminuição da gordura corporal. Mas você já ficou com medo de aumentar a massa muscular e isso acabar aparecendo que o paciente está evoluindo com obesidade? Então, se o seu medo é ter uma relação de massa muscular com ou gordura, isso ser ruim para a saúde do seu paciente, sabe que você está pensando errado. Na verdade, quando você pensa em aumento da massa muscular, você sempre está pensando em saúde. Porque o aumento da massa muscular hoje é usado no tratamento de câncer, é usado no tratamento de diabetes, de hipertensão e, por que não, também é utilizado para ficar com mais beleza. Então, quando a gente fala sobre massa muscular, os trabalhos têm mostrado que isso diminui muito a mortalidade. Diminui a mortalidade por doença cardiovascular, diminui a mortalidade por câncer e mais do que isso. A doença cardiovascular, ela é uma mortalidade que você observa que o maior fator de impacto é a idade. Então, as pessoas mais velhas costumam morrer mais. Mas o segundo fator de impacto, que tem uma grande correlação, é a relação entre músculo e gordura. E a massa muscular é, sem sombra de dúvida, um fator de risco modificável, porque você pode estimular a massa muscular e dessa forma ter um estímulo a ter mais saúde com um fator de risco em que você pode estimular em qualquer idade da vida. Então, se a gente quer estimular a massa muscular, o próximo caminho lógico seria que a gente fosse para a academia. Eu não sei se vocês já observaram que toda academia tem espelho. O espelho, oficialmente, serve para que você corrija a sua movimentação. Mas na prática a gente observa que as pessoas vão lá para ficar se observando, se achando mais bonito. Então, sem sombra de dúvida, a beleza pode e deve ser utilizada como um estímulo para que você tenha mais saúde e lá no final tenha mais massa muscular e diminua a mortalidade. Um fenômeno mais recente que tem acontecido é que as pessoas chegam lá no espelho junto com o celular. E aí tem postado no Instagram, principalmente, o hashtag tá pago. Vocês já viram? E a minha pergunta é, será que tá pago mesmo? Ou seja, quando você acaba de fazer o exercício, acabou? Você pode comer o que quiser e pode fazer o que você quiser para o seu organismo? Para responder essa pergunta, então, eu trouxe esse artigo aqui que fala com o que tem de mais moderno na ciência em pesquisa científica em exercício. Esse estudo fala sobre metabolômica. Cada pontinho desse que você vê no artigo está mostrando um nutriente diferente, uma vitamina diferente que foi medida imediatamente após o exercício. Então, o exercício é um estímulo que leva o nosso organismo a reagir. Ele reage com a produção de hormônios, com a produção e a utilização de diversas vitaminas. Na prática, se a gente quiser ver os artigos que são mais estudados, existem alguns hormônios que são mais estudados, como o BDNF, por exemplo. E cada tipo de hormônio desse tem um efeito num lugar diferente do corpo. Essa diferença dos hormônios faz com que o organismo responda ao exercício com uma melhora óssea e melhora do músculo, mas também com melhora do sistema nervoso central, no controle da ansiedade, com efeito sobre o intestino também. Então, quando a gente fala hoje sobre massa muscular e exercício, a gente tem o exercício como realmente uma polipílula que pode agir sobre o nosso organismo em diversos mecanismos de ação. Se a gente está falando de polipílula, a gente está falando de remédio e remédio precisa de dose. A dose do remédio, então, precisa ser o suficiente para que leve o nosso organismo ao desequilíbrio.
O exercício é um estímulo que leva o nosso organismo a um desequilíbrio. Quando a gente está desequilibrado, a gente precisa de uma adaptação. Isso ocorre com alimentação e com descanso. Quando a gente se adapta bem, a gente consegue se recuperar num nível melhor. Se não der tempo de adaptação, não comeu e não descansou corretamente, não dá tempo e aí você não consegue evoluir. Se fez exercício bem, recuperou bem com alimentação e descanso, você fica cada vez melhor. Então a dúvida é, quando que o exercício é perfeito nessa curva azul, que leva o nosso organismo à melhora, ou quando o exercício é mal feito, ou a adaptação é mal feita, você não descansa corretamente? Para a gente ter boa resposta, então, na massa muscular, a gente tem que fazer exercício de qualidade, mas também precisa de informação sobre alimentação, precisa de planejamento e agora, por que não, de tecnologia. A tecnologia pode ser muito útil para o seu organismo, desde que você aprenda a respeitar ele. Se a gente respeitar bem o organismo, eu queria chamar você para vir comigo e parar de postar hashtag tá pago e combater isso, mostrando que agora é hashtag tô pagando. Se a gente tiver uma alimentação correta, uma recuperação correta e um estímulo bom, a gente vai construir bem a pirâmide da saúde e aí sim a gente vai ter sucesso. Se não respeitar isso, a pirâmide fica de cabeça para baixo. Então vamos lá? Hashtag tô pagando, alimentação, exercício e descanso. E dessa forma a gente vai construir um organismo com mais saúde. Gostou? Manda mais pergunta pra gente que daqui a pouco começa o debate. Um abraço, tô esperando vocês. Muito bom, doutor Guilherme. Eu acho que de alguma forma essas informações deveriam chegar até o paciente, né? Isso deve elevar o entendimento do processo e aumentar a aderência ao tratamento. Agora vamos entender o que está por trás da tecnologia de estimulação do campo eletromagnético. Então eu gostaria de convidar para explicar a inovação do Semislim, Dr. Álvaro Boechat. Álvaro, agora é com você. Olá pessoal, então vamos conhecer a tecnologia por trás do Semislim. Para isso, a gente precisa lembrar da força eletromagnética, que é uma das 4 forças importantes no nosso universo. Ela é a união do campo elétrico com o campo magnético. Essa relação foi estabelecida pelo Maxwell lá atrás, em 1865, nas suas famosas equações. Ela descreve como o campo magnético interage com o campo elétrico, formando a onda eletromagnética, que a gente usa em diversas coisas do nosso dia a dia, celular, televisão, inclusive o laser e a radiofrequência que vocês têm na clínica de vocês. Uma consequência importante disso é que uma corrente elétrica gera um campo magnético, como a gente vê aqui nesse eletroímã. Uma corrente elétrica gera um fluxo magnético tão intenso que consegue levantar toneladas de uma sucata. Por outro lado, um campo magnético, um ímã, ele consegue gerar uma corrente elétrica nesse fiozinho aqui para fazer com que a lâmpada acenda. Então, é campo magnético gerando uma corrente elétrica. A gente tem também o princípio de indução do Faraday, que é quando a gente coloca o fio no formato de uma bobina ou de uma espira. Olha que experimento interessante. Aqui eles colocaram limalha de ferro ou pó de ferro e acionaram a bobina. Repara que a limalha de ferro ela começa a se posicionar de acordo com as linhas de força do campo magnético. Então é interessante da gente notar que no centro da espira essa intensidade ela é máxima e depois ela diminui. Mas o bacana é a gente notar que ela abrange uma área muito grande. Isso é uma forma bacana da gente visualizar como o campo magnético trabalha. O tamanho da espira também importa. Uma espira pequena vai gerar uma força pequena, uma espira maior vai gerar uma força maior. O nosso Semislim trabalha então com a tecnologia High EMT, que é High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer, que é aquele fluxo magnético que a gente gera. Ele consegue gerar até 7 Tesla. Tesla é a medida de força do ímã ou do campo magnético. Quanto maior o Tesla, maior a capacidade que eu tenho de mobilizar a minha musculatura. O que é interessante do Semislim é que ele não tem consumível. Aqui a gente vê ele trabalhando no abdômen, dá para ver direitinho como o abdômen vai flexionando. E como eu tenho 2 aplicadores, eu posso trabalhar 2 áreas diferentes, aqui no caso mostrando ele trabalhando em glúteos. A programação é toda feita muito fácil na tela, por sinal, num programa muito fácil de trabalhar e de programar. Uma outra vantagem é que o aplicador ele é refrigerado a água. Isso é bacana porque ele é mais eficiente. Então eu consigo uma refrigeração melhor e ele pode trabalhar continuamente o dia inteiro, paciente após paciente, sessão após sessão, sem precisar de intervalo.
Bem, as contrações supramáximas que ele causa geram então uma hiperplasia muscular e uma hipertrofia, que nos estudos mostraram em torno de 16%. E na gordura, estudos com ressonância e ultrassom mostraram uma redução de 19% de redução na área de abdômen. Isso é bastante, quando a gente lembra que a criolipólise tira em torno de 20% a 22%. Tá? Comparável. Bem, no treino a gente vai escolher primeiro se é homem ou mulher, depois qual a área que eu vou tratar, se é o braço, se é o abdômen, se é o glúteo. E aí eu então escolho o treino que eu vou fazer. Pode ser o HIIT, que é aquele treino de alta intensidade intervalar, um treino de hipertrofia ou um treino de força. Eu tenho ainda 2 combos de HIIT com hipertrofia ou hipertrofia com força. Além disso, o equipamento tem um treino livre que eu posso escolher. O treino então ele faz da seguinte forma: o equipamento gera 1 minuto de alongamento, 5 minutos de aquecimento, depois vem 4 séries de exercício, onde ele vai mudando a intensidade de acordo com o que você quer fazer. Ao final, 4 minutos de cool down. São 6 a 8 sessões, com intervalo mínimo de 48 horas, isso dá umas 2 ou 3 sessões por semana, com uma duração de 30 minutos para cada área. Depois, logicamente, vem a manutenção aí a cada 15 dias, depois uma vez por mês, e muito importante associar a treino na academia e também uma boa alimentação. Bem, para terminar, aqui estão alguns fotos de resultados, onde vocês veem a contração da musculatura, dá para ver direitinho a perda de gordura também, aqui em glúteos, e mesmo pessoas que são sedentárias conseguem um bom resultado em 6 a 8 sessões. E de repente anima e vai para a academia e muda a dieta, né? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Obrigado, Álvaro, muito bom. O que dá para perceber é que os melhores resultados são aqueles que a gente consegue personalizar os tratamentos. E nisso o Semislim tem uma grande vantagem. Muito bom mesmo. Seguindo com a noite de lançamento, eu quero chamar agora a doutora Adriana Vilarinho. Ela é uma grande defensora que os melhores resultados nos tratamentos corporais vêm da combinação de técnicas. Doutora Adriana, a gente quer entender agora como é que ficam as novas combinações com a chegada dessa tecnologia. Um pouquinho para vocês sobre a experiência clínica que nós temos em tratamentos corporais e a nova tendência dos tratamentos corporais. Nós temos uma área corporal aqui na clínica há mais de 15 anos, nós sempre investimos em tecnologias e são a olhos vistos a diferença no resultado devido ao desenvolvimento das tecnologias, tá? Então, qual é a nova tendência? Primeiro, as pessoas têm valorizado muito os tratamentos minimamente invasivos. Cada lipoaspiração, nós temos 14 tratamentos corporais não invasivos. Então, vocês veem que é um número bastante significativo. Hoje, as pessoas querem tratamentos não invasivos. Então, a primeira coisa, os tratamentos melhoram, têm uma boa eficácia. Então, os tratamentos através de máquinas hoje corporais têm dado excelentes resultados. Estamos visando cada vez mais maiores tratamentos com menos efeitos colaterais. Então a pessoa vem, vê TV, vê um filme, não tem dor e tem um excelente resultado. E não tem um downtime, ela não se afasta das suas atividades. Ela realiza o tratamento, pode realizar de sábado, vai para casa, não perde tempo de trabalho, não se afasta das suas atividades de rotina e evita a dor sem downtime, que é o que mais os pacientes hoje procuram. Então, quando você faz o estímulo muscular, você tem uma melhora dos ligamentos, você acaba melhorando osteoporose, osteopenia, e você ativa o metabolismo da gordura. Então, se você pensar em planos, você vai tratar do profundo para o superficial.
E hoje já existem trabalhos publicados até em Harvard mostrando que você tem uma redução da quantidade de gordura, você tem uma melhora de todo o sistema osteoarticular, com o estímulo dos ligamentos, diminuição da perda óssea. Então, para os pacientes que não podem realizar uma atividade física diária, num pós-trauma, vai ser uma coisa bastante importante para não ter a perda do tônus e, consequentemente, aquele esmorecimento, despencar mesmo de toda a pele. Então, você tem contrações supramáximas. Isso melhora tanto o músculo, como a hiperplasia muscular, uma hipertrofia muscular e, consequentemente, um desenvolvimento muscular, assim como a gordura, com uma redução de até 20% por apoptose e melhora do contorno corporal. Então, você tem a melhora do tônus, fortalecer os músculos e o rendimento muscular. Então, para pessoas que já fazem atividade física, vai ser um plus, que você vai melhorar toda a sua resistência muscular. É um tratamento confortável, rápido, volto a falar, não tenho nenhum conflito de interesse, acredito na tecnologia, porque nós vamos viver mais, nós vamos ter perda muscular constante, se nós não estimularmos. Então, traz ganho para a saúde, inclusive para os idosos, que é o nosso público-alvo hoje importante, porque não tem nada que seja que tenha um foco numa idade mais avançada e as pessoas vão viver mais e vão querer se tratar. Reabilitação, né, auxiliar na postura, equilíbrio para as pessoas da sexta década para frente e ajudar quem está nos inícios das atividades musculares, atividade física, tudo isso. E você vai ter o aumento da performance para os atletas. Eu vou falar a nossa experiência clínica com o CM Slim. O que vem a ser isso? Ela é uma máquina que faz o estímulo muscular. Eu, pessoalmente, acredito muito no estímulo muscular, porque era o que faltava nos nossos tratamentos corporais. Você tinha como tratar a gordura, como tratar a flacidez, como melhorar a qualidade da pele, mas você não tinha como manter o tônus muscular. Todos nós sabemos que a partir dos 25, 30 anos nós temos perda muscular importante, assim como nós temos perda de colágeno. Esse estímulo muscular vai melhorar o quê? Toda a ação osteoarticular, então diminui perda óssea, melhora ligamentar e hipertrofia e hipertonia muscular. Com isso você tem uma ativação da gordura e você tem uma compactação, uma melhora de toda a estrutura da pele, assim como do tônus muscular. Eu fiz o tratamento, ele é indolor, ele é rápido, dá para você tratar em 30 minutos uma região grande e você pode tratar outras regiões. Então, em 1 hora você consegue tratar 2 regiões com a valorização que você precisa. Gostei dos resultados e, na minha opinião, é uma tecnologia que veio para ficar. Muito bom, doutora Adriana. Dá para perceber que cada tecnologia tem realmente a sua função, mas a combinação delas potencializa o resultado de cada uma. Muito obrigado. E agora, para traçar um panorama sobre essa tecnologia, a gente precisa saber como ela funciona na prática. Por isso, eu vou convidar agora a doutora Maria Paula Del Nero para dividir com a gente as suas experiências. Doutora Maria Paula, obrigado por ter aceito o nosso convite. É com você. Eu sou Maria Paula Del Nero, dermatologista aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de estar experimentando, ficando com o CM Slim por 2 semanas na minha clínica, e eu experimentei o tratamento, fiz na região do abdômen, do glúteo e nos braços, e o aparelho é muito fácil, o manuseio, muito simples, tranquilo para estar fazendo, os aplicadores são muito confortáveis, a aplicação eu achei muito confortável também, parece que você está fazendo ginástica, fazendo uma musculação bem pesada,
E a sensação que a gente tem depois do aparelho é sentir que você fez uma musculação muito bem feita. Então você sente realmente uma melhora no tônus muscular e foi muito tranquilo. Eu fiz 6 sessões e já deu para observar os resultados. Também mais 2 pacientes fizeram no consultório na região do abdômen e do glúteo e também ficaram muito satisfeitas, notaram essa melhora do tônus muscular, que a gente percebe quando vai fazer a musculação que você consegue pegar mais peso. Então eu acho que as ondas eletromagnéticas, o CM Slim, ele veio para acrescentar na nossa prática dermatológica, principalmente nos tratamentos corporais, veio agregar muito, porque a gente sabe da importância de tratar a flacidez muscular quando você vai tratar a flacidez tissular também. Então a flacidez tissular a gente vai tratar com os bioestimuladores, com as radiofrequências, eu uso muito Legacy e eu penso que o CM Slim vai acrescentar na minha prática, eu vou combinar ele, eu acredito muito nos tratamentos combinados, para você ter os melhores resultados. E na parte corporal, principalmente nessas áreas, abdômen, glúteo e braços, você precisa melhorar o tônus muscular quando você quer uma resposta ideal no tratamento da flacidez tissular. Então eu acredito muito nesse aparelho, eu acho que ele veio para ficar e eu gostei muito dessa minha experiência com o CM Slim. Como eu pretendo associar o CM Slim na minha prática clínica, dentro da clínica para os tratamentos corporais? Então, a minha ideia é associar essas ondas eletromagnéticas que vão tratar a flacidez muscular e melhorando esse tônus muscular. Eu pretendo associar com a radiofrequência. Eu tenho o Legacy, que eu gosto muito, então eu pretendo associar com o Legacy e pretendo associar também com os bioestimuladores. Eu gosto muito do ácido polilático, eu acredito que a gente possa estar fazendo associado até ao mesmo tempo, então no mesmo momento, quando o paciente vai tratar a flacidez tissular com os bioestimuladores e a radiofrequência, ele pode também estar tratando a flacidez muscular. Porque tem alguns pacientes que não gostam de fazer atividade física e normalmente a flacidez tissular ela vem associada com a flacidez muscular. Então com o CM Slim eu vou conseguir tratar esses pacientes que não gostam de atividade física e também aqueles pacientes que querem potencializar o tônus muscular com a atividade física que também fazem na academia. Então eu acho que vai ter uma ótima resposta e com isso eu acho que eu vou conseguir obter os melhores resultados nos tratamentos corporais, flacidez muscular, flacidez tissular, a gente tratar as várias camadas e com isso obter um resultado ótimo. Quanto à minha experiência pessoal com o CM Slim, eu gostei muito do resultado. Foi muito confortável a aplicação, então não tem sofrimento, é muito tranquilo. Eu fiz a aplicação e continuei fazendo as minhas atividades normais, continuei inclusive fazendo os meus treinos de musculação e eu acho que eu consegui aumentar o peso durante o meu treino por conta dessa melhora do tônus muscular que eu alcancei com o CM Slim. Então eu adorei o resultado, minha experiência pessoal foi ótima e a experiência das minhas outras 2 pacientes que também fizeram o CM Slim, nós fizemos por 6 sessões durante 2 semanas e todas nós adoramos o resultado. Então realmente é um tratamento que eu indico. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Eu acredito que a combinação dos bioestimuladores com o CM Slim vai trazer grata surpresa para médicos e pacientes. Logo, logo a gente vai ver isso. Eu vou convidar agora o Dr. Jardes Volpe. Dr. Jardes, obrigado por estar aqui com a gente essa noite. A gente quer entender por que a cada ano a procura nos tratamentos corporais nos consultórios aumenta. Bem-vindo, queremos ouvi-lo.
Olá a todos vocês, eu sou Jardes Volpe, dermatologista de São Paulo, e tive o prazer de ter tido um contato com o CM Slim e testado em um grupo pequeno de pacientes. Temos visto um avanço da indústria de tecnologia no sentido de aprimorar os equipamentos que atuam na musculatura. E esse avanço promove diferenças na forma como essas tecnologias entregam os resultados. Os estudos utilizando essa tecnologia mostraram, através de exames como tomografias e ultrassons, um aumento médio de 16% da espessura dos músculos abdominais após o tratamento. Podemos, nesse caso, pensar além da estética. Um grande problema do envelhecimento, muitas vezes ignorado, é a sarcopenia. Um estudo do American Journal of Medicine de 2014 correlacionou o aumento da expectativa de vida com o percentual de massa muscular. O estudo mostrou que as pessoas no quartil superior, ou seja, com uma maior quantidade de massa muscular, tinham um índice de mortalidade significantemente menor em relação ao quartil inferior. Um tratamento como o CM Slim trabalha nesse sentido e contribui para questões além da estética. Além de atuar na musculatura, os estudos com essa tecnologia também mostraram uma redução média de 19% da capa de gordura abdominal através de imagens de ultrassom. O mecanismo exato pelo qual a tecnologia atua no tecido de gordura não foi totalmente esclarecido, mas o que podemos inferir é que houve uma condensação dos ácidos graxos intracelulares, levando a uma fragmentação e uma apoptose celular. Falando por fim da minha experiência pessoal com a tecnologia CM Slim, eu notei que o tratamento trabalha de uma forma automatizada, facilitando assim o treinamento da equipe, por ter uma curva de aprendizado bem rápida. Nos 5 pacientes em que realizei o procedimento, eu notei que a tolerância em relação ao estímulo é menor quanto menor for a camada adiposa do local tratado. Isso pode ser facilmente ajustado selecionando intensidades de tratamentos menores. A dor após o procedimento ela também é maior quanto maior a intensidade de tratamento e se assemelha a uma sensação de treino muscular durante cerca de 24 horas e sendo bastante tolerado. Por ter tido um contato recente com a tecnologia, ainda não pude pessoalmente avaliar os resultados em relação ao fortalecimento muscular e à perda de gordura. Porém, minha primeira impressão foi de uma tecnologia sofisticada e interessante para somar ao nosso arsenal terapêutico corporal dentro das clínicas. Agradeço a atenção de todos, desejo a vocês uma ótima experiência com o CM Slim. Que legal, Dr. Jardes, que bom que você trouxe esse assunto. Nessa primeira fase, o nosso plano de comunicação vai focar em homens e mulheres de 25 a 50 anos. Pessoas jovens que já frequentam um consultório médico ou até mesmo uma academia. Mas num segundo momento, a gente vai começar a falar com pessoas acima de 65 anos, que frequentam ou não clínicas para fazerem tratamentos estéticos. O foco vai ser para melhorar a qualidade de vida quando essas pessoas forem se sentar, se levantar e andar com mais firmeza. Será uma excelente oportunidade para aumentar o número de pacientes nos consultórios. Agora nós vamos prosseguir falando do impacto dessa tecnologia do ponto de vista do consumidor final. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Alberto Cordeiro. Dr. Alberto, muito boa noite, é com você. O que garante o sucesso ou fracasso em um negócio B2C? Eu quero começar falando um pouco sobre a marca Victoria's Secret, que chegou a ter $1 bilhão de faturamento ao ano nos Estados Unidos e recentemente anunciou que está fechando 250 lojas. Por que isso acontece? Na verdade, a Victoria's Secret pregava por modelos super magras, super altas, um padrão estético que quase nenhuma mulher conseguia alcançar. E com a mudança de pensamento, ela não conseguiu se adequar às novas tendências de plus size, modelos trans. Numa recente declaração do diretor de marketing, ele tinha afirmado que ele não iria nunca no desfile dele colocar uma modelo plus size. E dessa forma, a marca começou a perder relevância. Então, em um negócio B2C, diretamente da empresa para o consumidor,
É mais importante até do que a experiência do próprio consumidor é essa marca continuar tendo relevância contemporânea. Ser relevante é uma questão de sobrevivência para um negócio B2C, mas como ser relevante nos dias atuais? Para ser relevante nos dias atuais, e principalmente na área médica, é preciso que nós sempre busquemos novas tecnologias, sempre inovando e sempre com novos produtos. Em um negócio B2C, é fundamental que você conquiste o seu cliente. Mas como conquistar o seu cliente? Tendo um bom produto, tendo um produto de alta qualidade, tendo uma operação eficiente e tendo um marketing alinhado com um pensamento atual. Assim você consegue ter relevância contemporânea. Na área médica, como funciona? Exatamente da mesma forma. Você não tem outra escolha a não ser conquistar o seu paciente. Quando a gente fala em qualidade de produto na área médica, nós estamos falando no resultado dos tratamentos. Nós precisamos ter tratamentos que deem real resultado para os nossos pacientes. Quando nós estamos falando na operação, nós estamos na área médica falando da experiência do cliente, ou seja, do nosso paciente na nossa clínica, fazendo com que essa experiência seja o mais agradável possível. E quando nós falamos em comunicação, lógico, todo tipo de marketing ele é bem-vindo na clínica médica, mas principalmente o médico tem a função de esclarecer o seu paciente dentro de todas as regras éticas que a nossa profissão pede. E como continuar sendo relevante na área médica, principalmente na área da dermatologia, que muda constantemente a cada dia? É necessário estar antenado às mudanças, é necessário entender que a demanda da sua clínica, ela também muda no decorrer do tempo. Hoje, todos nós estamos sentindo uma mudança nessa demanda. O corpo está cada vez crescendo mais entre os tratamentos mais procurados pelos nossos pacientes. E isso tem um motivo. Hoje nós conseguimos prever melhor o outcome, ou seja, o resultado que o paciente vai ter depois de um tratamento corporal na nossa clínica. A gente consegue treinar a camada muscular do corpo, nós conseguimos diminuir o tecido adiposo na hipoderme, conseguimos estimular a produção de colágeno na derme e assim, tratando todas as camadas, a gente sabe melhor o que vai acontecer e o que nós podemos prometer para nosso paciente. Além disso, um plano nutricional, uma otimização hormonal também são fundamentais para que a gente consiga ter um bom resultado no nosso tratamento. Eu estou assim super empolgado com essa nova tecnologia. No caso do CM Slim em particular, nós temos um equipamento que não tem consumível, então o valor final para o nosso paciente também vai ser mais adequado. E conseguimos fazer assim, com esse valor mais adequado, que cabe melhor no bolso do paciente, nós conseguimos propor mais sessões para também um melhor resultado e um plano de manutenção a longo prazo, que é fundamental quando nós falamos de bons resultados em estimulação muscular. Finalizando com uma citação do Steve Jobs, é fundamental que primeiro nós temos e nós garantimos ao nosso paciente uma ótima experiência dentro da clínica e assim nós vamos aliar a alta tecnologia para que ele realmente tenha ótimos resultados e não o contrário, ou seja, a tecnologia nunca vem antes. O que vem primeiro é nossa boa relação com nossos pacientes, sempre esclarecendo, sempre tirando suas dúvidas e sempre tendo uma sinergia com eles. Dessa forma nós vamos conquistar o coração dos nossos pacientes. CM Slim, The Boy in High Definition.